Olá, boa noite, sejam bem-vindas a mais uma aula virtual. Hoje estamos a usar uma nova ferramenta para a transmissão desta aula, portanto estou-vos a perguntar inicialmente se me conseguem ouvir corretamente. Ok, parece que toda a gente está a ouvir bem. Já percebi que as pessoas que estão presentes conseguiram facilmente encontrar então aqui a nova caixa de chat que podem ir usando ao longo desta aula para colocar as vossas dúvidas e as vossas questões. Esta aula é um pouco diferente da anterior porque esta ferramenta permite-nos, como eu vou exemplificar aqui agora, selecionar, por exemplo, eu vou marcar aqui alguma zona que vos quero mostrar ou que vos quero, vocês conseguem ver então aqui os apontamentos que eu vou fazendo com esta ferramenta, correto? Se repararem na imagem, estou aqui a fazer uns pontinhos só para vocês perceberem, ok, o que é que eu efetivamente estou a fazer. Okay? Esta ferramenta vai ser especialmente útil para hoje, uma vez que vamos ver alguns trabalhos de alguns colegas que fizeram questão de partilhar connosco, portanto vai ser uma aula produtiva nesse sentido. Antes de mais, quero saber quem é que teve a oportunidade de estar presente na última aula virtual. Ok, temos duas alunas que participaram na última aula. As restantes alunas não tiveram a oportunidade de participar, portanto vamos fazer só uma revisão rápida da aula anterior. E para as meninas que tiveram no mês passado, gostaria de saber se tiveram a oportunidade de ir treinando as pequenas coisas que nós fomos aprendendo. Foram treinando um pouco? Tiveram a oportunidade de ir treinando então os trabalhos ou a forma de maquilhar que nós fomos aprendendo no mês passado? Estão a ouvir agora? Ok. Então, vamos fazer uma revisão, como eu estava a dizer. Perguntei se as alunas que tiveram a oportunidade de estarem na última aula se conseguiram ir praticando alguma coisa do que nós aprendemos na aula passada. Creio que sim. Então, vejam lá se foram. Ok, pelo menos um bocadinho foram experimentando. Vamos só fazer uma revisão da aula anterior para as alunas que não tiveram a oportunidade de assistir. Portanto, vamos fazer uma passagem rápida sobre os slides, está bem? Ok, então iremos continuar. Portanto, a maquilhagem é uma obra de arte usada conjuga formas, cores e luzes. A importância da maquilhagem hoje em dia é crescente, tanto em termos profissionais como no dia a dia. As mulheres acabam por usá-la, nem que seja por um contexto de autoestima e de valorização pessoal. Há muitos locais de trabalho que acabam por exigir já por obrigatoriedade em termos de apresentação. Se forem sentindo alguma dúvida, recordo que podem sempre interromper, não é? Portanto, a maquilhagem deve ser efetivamente uma tarefa subtil, com o intuito, obviamente, de melhorar as características da pessoa, favorecendo-a mais, e o principal objetivo também será a valorização do rosto, também por ser uma tarefa subtil e complexa ao mesmo tempo. Mas, obviamente, teremos regras que teremos que seguir. Exatamente o que eu estava a dizer.
continuação também daquilo que eu estava a dizer, a maquilhagem tem então o objetivo de melhorar os pontos fortes e disfarçar os menos positivos. A maquilhagem também só por si não faz milagres se nós não tivermos uma boa sobrancelha, uma sobrancelha bem arranjada e bem definida, para que tudo isto possa valorizar a própria maquilhagem. Portanto, se assim não for, nunca se conseguirá um resultado 100% satisfatório. Portanto, é sempre importante que a sobrancelha esteja devidamente arranjada. Em termos de cuidados diários, vocês sabem que é necessário ter a seguir uma série de regras para efetivamente termos também uma pele perfeita, e não começa só na aplicação da base, deve começar anteriormente àquilo que nós fazemos diariamente com o nosso rosto. Seja em termos da limpeza, usando um gel ou um tónico, a hidratação, a desmaquilhagem depois à noite e a nutrição. Pergunto se estão todas a ouvir bem. Sentem muitas falhas em termos do som, é isso? Então eu vou tentar falar devagar para que consigam ir acompanhando, está bem? Se forem perdendo alguma informação, deixem-me dizer. Eu vou escrever aqui para quem não está a ouvir corretamente. Portanto, estes são então os cuidados diários que nós devemos fazer. Portanto, a limpeza de manhã do rosto, a hidratação, limpeza, e já inclui aqui o tónico também, não é? A hidratação. À noite devemos sempre desmaquilhar o nosso rosto, ou limpar, e voltar a lhe dar a hidratação que ele precisa. Também, para além dos cuidados diários, temos os cuidados que nós consideramos diários, mas continuados neste caso, onde estamos a incluir um esfoliante, uma máscara, uma limpeza de pele, que é então a higienização profunda, ou até mesmo um tratamento específico do rosto. Dentro da maquilhagem, como vocês sabem, existem imensos produtos e imensas texturas. Temos desde os hidratantes que têm cor, portanto são cremes normais mas com cor, até às pré-bases, que vão dar uma preparação à pele, até as fond de teint, são as bases, que podem ser de textura fluida, cremosa ou compacta, ou até mesmo em stick. Hoje em dia há imensas apresentações, até em spray já existe bases. Temos depois os corretores, que servem então para disfarçar as imperfeições do rosto, todas elas. Existem corretores de várias tonalidades, o verde, o alfazema, o laranja e o bege. Portanto, dependendo da situação que nós queiramos tratar, devemos sempre proporcionar com o mesmo corretor, ou corrigir com o corretor no tom adequado para conseguirmos o melhor benefício da maquilhagem. Temos também os pós. Os pós podem ser soltos ou compactos e têm vários objetivos, várias finalidades. Numa delas será fixar a maquilhagem, dar luminosidade ao rosto, absorver a oleosidade da pele, ajuda a disfarçar os poros dilatados, ajuda-nos a fazer o nosso pequeno caixote de lixo onde vai cair os depósitos de pó das nossas maquilhagens. E também existem os pós minerais, que têm um efeito de cobertura total, tal e qual como uma base. Temos os blushes também, que servem para dar pontos de luz ao rosto e dar-lhe um ar saudável. Temos as sombras que vocês conhecem e sabem perfeitamente para que elas servem. Temos os batons, temos os glosses, temos as várias propriedades dos batons. Temos as máscaras de pestanas, vulgos rímels, que servem para então dar volume à pestana, alongar ou dar espessamento, ou até podem mesmo ser à prova d'água. Portanto, dentro das várias máscaras de pestanas, cada uma terá a sua
função específica. Alguma dúvida daquilo que estamos a ver entretanto, meninas? É só uma revisãozinha daquilo que tivemos a falar na aula anterior. Quem não teve a oportunidade de assistir à aula anterior pode sempre ver porque tem a gravação no fórum blog, está bem? E aí sim falamos detalhadamente e com calma sobre todos estes produtos. Também usamos os delineadores de lábios, servem para fixar o batom também e para corrigir eventualmente algum defeito que o lábio tenha. Temos o delineador de olhos, que serve neste caso para realçar o tom da íris, pode ser em tons neutros, podem ser os tons adequados ao tom da sombra. Em termos da linha do contorno de água, usa-se muito o preto, o castanho ou o branco para dar luz e realce. Como vocês sabem, há determinadas cores que funcionam melhor com determinados tons da íris, por isso vamos ver aqui quais são as influências das cores no formato dos olhos. Portanto, devemos ajustar sempre a aplicação da nossa sombra consoante o tipo de olhos que nós estamos presentes. Se temos um olho amendoado, deveremos então, eu vou aqui selecionar esta ferramenta, selecionar para vocês conseguirem ver onde é que eu estou a apontar. Portanto, se temos um olho amendoado, devemos selecionar aqui esta, eu vou tentar aumentar um pouco. Devemos então, num olho amendoado, aplicar a sombra mais por cima para contornar o efeito amendoado. Se um olho for bastante junto, vamos ter que iluminar a parte mais interna, esta zona mais interna, para que se consiga ter uma visibilidade um pouco melhor. Portanto, aqui esta zona, vamos ter que iluminar, isto aqui será o nariz e nós vamos ter que iluminar esta zona e esta zona. Num olho amendoado, aqui vamos dar ênfase aqui onde está o contorno, é esta zona daqui, deixando o branquinho aqui por baixo, está bem? Esta linha está muito grossa, não estou a conseguir desenhar bem, mas a ideia será darmos então os pontos de luz aqui, onde vocês estão a ver eu marcar deste lado. Só nesta zona, aqui vamos deixar em aberto, está bem? Onde vocês veem o branco é para deixar depois em aberto. Nos olhos asiáticos vamos acentuar a cor aqui nesta parte exterior, para lhe dar alguma ideia de amplitude, e vamos usar uns tons mais claros e nacarados. Nos olhos afastados, vamos usar então a cor em toda a pálpebra, inclusive até aqui à parte interna, que é aqui a grande diferença. Ok? Isto faz-vos sentido? Okay. Esta imagem permite-nos ver então um bocadinho melhor. Portanto, as pálpebras, olhos com umas pálpebras caídas, devemos sempre acentuar um bocadinho mais acima da curvatura da própria pálpebra. Bem, nesta zona aqui, será a zona importante a marcar. Nos olhos separados ou grandes, devemos acentuar aqui o contorno do olho e aqui a parte superior, deixando esta parte para iluminar, portanto esta zona aqui. Num olho que é muito junto ao pequeno, temos que ter atenção então ao contorno da parte exterior, mas deixando sempre aqui o branco na parte de dentro para criar o efeito mais aberto. Nos olhos orientais vamos aplicar a cor quase por cima da pálpebra móvel para lhe dar um efeito de um olho mais puxado. Vamos ver aqui nesta imagem a técnica base da aplicação das sombras. Primeiro estamos a aplicar uma sombra base em toda a pálpebra. Deixa-me ver aqui. Aqui a sombra está a ser aplicada então em toda a pálpebra, para vocês terem uma ideia. Portanto, na zona toda da pálpebra. E depois aqui estamos a começar a aplicar cor e esfumar, mas já nos sítios onde nós vamos querer fazer aqui teoricamente um contorno mais ou menos nesta direção. Fazer um V, está bem? Aqui estão a aplicar então um contorno dos olhos, como vocês veem aqui o risquinho. Aqui estamos a fazer o mesmo efeito, mas esbatendo aqui para cima para fazer este efeito mais natural. E aqui temos então os resultados finais. Alguma dúvida? Temos aqui algumas ideias de inspiração de maquilhagem.
Visuais muito marcados, visuais um pouco mais simples, mas com excelentes trabalhos. Vamos ver agora as cores das sombras de acordo com os tons dos olhos. E neste caso, quando uma pessoa tem um olho castanho, deve optar por tons verdes ou rosas, sendo que são os que favorecem mais. No entanto, qualquer um dos outros tons também será benéfico e também irá criar um bom look, desde que bem trabalhada a aplicação da sombra. Para um olho azul, é um olho que também permite a utilização de muitas cores, como o violeta, o roxo, o azul profundo, o preto, o prata e o turquesa. No entanto, para criar bastante destaque, o castanho, o tom lavanda e o bege escuro são os tons que funcionam melhor. Nos olhos verdes, os tons que criam maior destaque são, lá está, como está aqui, os violetas, os castanhos, os laranjas e o cinza. Curiosamente, os verdes normalmente também funcionam muito bem com o olho verde. Para quem tem, pode experimentar porque faz um resultado muito giro. Vamos falar então agora aqui da validade dos produtos, e a validade normalmente é muito curta para aquilo que à partida temos a ideia. Para uma base à base de água, que são as bases mais fluídas, que não são oil free, portanto são à base de água, normalmente indicadas para uma pele normal ou seca, têm validade de um ano. Para uma base recomendada para uma pele rica em óleo, as primeiras são as bases para a pele oleosa, portanto são à base de água. Eu acho que disse aqui a informação errada. As que são à base de óleo são as mais indicadas para dar maior nutrição, ou seja, para as peles mais secas e desidratadas. Neste caso tem 18 meses, para os corretores temos 1 ano, lápis de olhos 2 anos, as máscaras de pestanas apenas têm 3 meses, atenção a este fator, porque depois são muito suscetíveis de criar reações alérgicas, batons 2 anos e sombras 2 anos. Se tiverem alguma dúvida, vão questionando, por favor. Vamos só ver aqui então a sequência da maquilhagem. Portanto, vemos primeiro, isto é uma sequência correta, claro que depois aqui não há certos nem errados. A ideia é vocês perceberem a lógica do funcionamento desta sequência e depois conseguirem adaptar vocês próprios às vossas regras e àquilo que vos faz sentido, porque se a sequência não vos fizer sentido a vocês, também dificilmente depois vão conseguir aplicá-la. Aqui passamos por começar primeiro então pela preparação toda da pele e depois vamos aplicar o corretor, a base, depois vemos se há necessidade de retocar corretor, aplicamos pó solto, aplicamos um excesso de pó na pálpebra inferior para cair as partículas das sombras que nós estamos a usar entretanto, aplicamos então todas as sombras que queremos usar, delineamos os olhos, retiramos o excesso de pó da pálpebra e depois aqui temos aqui uma sequência que pode ser modificada. Depois temos então aqui aplicar o contorno dos lábios, preenchimento dos lábios, aplicar o blush e a máscara de pestanas. O que é que nós podemos fazer aqui por ordem? Temos de ter atenção que a máscara de pestanas, o rímel, só deve ser aplicado depois de todos os pós, sombras, este. Não faz sentido fazermos antes e depois de ter retirado este pó também. O que nós podemos fazer é assim que terminamos a aplicação do blush e tudo mais, podemos logo finalizar os olhos com a máscara de pestanas. Porque depois, na verdade, nos lábios, quando formos trabalhar os lábios, já só vamos fazer batom e o gloss e o lápis de lábios. Tá bem? Ainda é importante vocês perceberem que enquanto estiverem a aplicar bases de pós e retirar pós e sombras e delinear e retirar excesso de pó na pálpebra inferior, aplicar blush e tudo mais, não é aconselhado a aplicação do rímel, porque senão vai absorver todas as partículas. Os fondantins são as bases, Daniela. Vimos alguns vídeos práticos na aula passada, portanto, entretanto, se tiverem alguma dúvida sobre os vídeos que estão lá logados, depois é só uma questão de dizerem, depois se tiverem alguma dúvida. Agora vamos passar para então a parte da aula de hoje, onde vamos então ter a oportunidade de ver alguns trabalhos enviados por algumas alunas, que eu sei que pelo menos 2, 3 estão aqui presentes, parece-me a mim, dos trabalhos todos que nós temos aqui. Vamos então, eu vou mostrando as fotografias que foram partilhadas pelas colegas e primeiro vamos dar a oportunidade à colega que, se estiver presente, que realizou o trabalho, de falar sobre o seu trabalho, de dizer o que é que fez e depois nós vamos dando a nossa opinião aqui através da caixa de chat. Pode ser?
Então vamos lá avançando. O primeiro trabalho que está aqui presente é a nossa Edilene Ribeiro. Edilene, vamos lhe dar a oportunidade de nos explicar o que é que realizou e como é que realizou e para que circunstância é que era esta maquilhagem. Pode-nos contar. Edilene, se quiser, pode falar. Também vamos conseguir ouvi-la se conseguir falar. Se clicar cá em cima, Edilene, no microfone, aparece-lhe aqui um sinalzinho de um telefone que diz Talk. Pode carregar para conseguir falar connosco e nós conseguimos ouvi-la. Pronto, então se não consegue encontrar, pode só explicar-nos então o que fez. Para que circunstância é que era esta maquilhagem, Edilene? Ok. Era então uma maquilhagem de noite, fez primeiro todo o tratamento do rosto e depois passou então à aplicação das sombras. Vamos pedir então a opinião às outras colegas, o que é que acham sobre o trabalho de Edilene? E depois eu já dou também o meu comentário e a minha opinião. Ok, as colegas dizem que está muito bem. Temos que analisar sempre com um olhar crítico para conseguirmos melhorar sempre a nossa opinião das colegas. E o trabalho dos colegas. Ok. Então vamos lá. A minha opinião, o trabalho está muito bem executado, está muito bem feito. O degradê das cores, da aplicação das sombras também está muito bem conseguido. A única coisa que eu alterava era eventualmente aqui, eu vou mostrar. Vou mostrar aqui, deixa-me aqui ver se consigo fazer aqui um tracinho. Nesta zona aqui, onde a Edilene marcou e que se nota perfeitamente que tem aqui um V marcado, eu só aplicava o pincel e esfumava-me mais um bocadinho. Se quisesse dar um look mais intenso, a puxar aos pretos, podia eventualmente até usar um preto, mas esbatê-lo sempre bem. Ou seja, para que eu quando olho para esta imagem não consiga perceber exatamente que aqui faz uma curvatura mais escura. Eu quero perceber este efeito, mas sem o conseguir definir das restantes degradê de cores que tem. Ok? A aplicação dos lábios está muito bem, o blush também está muito bem aplicado. Os lábios também estão muito bem. O antes e depois é fantástico em termos de visual. E acho que a maquilhagem está muito, muito bonita e muito bem executada. Portanto, o Edilene está de parabéns. Acho que as colegas concordam comigo. Sim, a sobrancelha também está ótima, por isso é que eu não falei. Aqui realmente nota-se a diferença. Não deve ter feito estas fotos no mesmo dia, porque elas, efetivamente, as sobrancelhas estão diferentes. Nota-se uma diferença drástica desta sobrancelha aqui para esta sobrancelha aqui, que já tem então as marcações corretas, como o ponto mais alto, e aqui tem o efeito então descendente. Portanto, esta sobrancelha já está com um formato muito mais aceitável, muito mais bonito e que favorece muito mais o rosto. Muita diferença mesmo. Portanto, aqui vocês até conseguem ver o antes e depois, tanto o efeito da maquilhagem de um lado e do outro o efeito que efetivamente aparece. Ok? Portanto, Edilene está de parabéns. Vamos avançar então para a próxima fotografia. Temos o trabalho da colega Ana Carvalho. O que é que vocês acham desta maquilhagem?
Não sei se a Ana Carvalho está presente hoje na sala, se ela tiver, se me puder nos falar um pouco sobre o que é que fez. Creio que não. Então, olhando com um olhar mais crítico, conseguem identificar alguma situação? Acham que está tudo perfeito em termos de aplicação? Quando as pessoas têm uma olheira marcada, que é aqui o caso, vocês conseguem identificar logo que faz aqui um efeito côncavo. Estas olheiras são sempre muito difíceis de tratar. Normalmente nós usamos sempre aquele corretor roxo para estes tons. Ou seja, olheira muito marcada, usamos o corretor roxo. Aqui na maquilhagem, nota-se também que, eu não sei se vocês conseguem ver, vocês aqui também no canto superior direito têm uma setinha para aumentar a imagem, porque eu acho que se eu aumentar vocês continuam a ver do mesmo tamanho. Existe aqui nesta zona, o eyeliner está muito marcado aqui a fazer um contorno ascendente. Isto seria uma maquilhagem mais indicada para maquilhagem de noite e mesmo assim, por estar só aqui do meio para fora, se vocês conseguirem reparar, a aplicação do eyeliner está daqui para lá, não fica muito bonito o eyeliner tão marcado. Portanto, aqui o que nós deveríamos fazer era aplicar este eyeliner, ou aplicávamos no olho todo e assumíamos um contorno de eyeliner marcadíssimo e subíamos um bocadinho mais para não dar, se vocês olharem com atenção aqui vão perceber que ele aqui, como faz este efeito, dá um ar decadente ou descendente ao rosto. Nós, para fazermos este pontinha, tínhamos que subir mais aqui, para ela ficar mais equilibrada e dar um efeito mais subido. Também tínhamos que vir buscar aqui, senão dá um efeito de descida e não de subida. Exatamente, faz o olho ficar triste. De resto, o blush também podia estar um bocadinho marcado, nota-se que ela tem aqui um tonzinho de pêssego nesta zona, mas podia estar um bocadinho mais marcado, e os lábios estão num tom natural. Concordam com as minhas opiniões sobre esta temática? E conseguem agora avaliar aquilo que eu estava a dizer, correto? Ok. Vamos agora ver a maquilhagem da colega Vera Alves. Portanto, se a Vera, eu creio que a Vera, entretanto, já chegou, exatamente. Vera, se nos quiser dizer o que é que fez na sua maquilhagem, escreva aqui, por favor, na caixa de chat. Há aqui um botãozinho em cima que diz Talk. Se quiser clicar para nos contar o que é que fez, eu vou acionar agora o seu microfone. Fechem a porta. Olá Vera, boa noite, já estamos a ouvir todas. Está a fazer aqui um bocadinho de interferência, Vera. Se nos conseguir explicar o que é que fez? Aqui está a dar erro. Já está, eu estou a ouvi-la bem agora. Se calhar abaixar um bocadinho o som ajuda. Então, eu fiz uma maquilhagem de noite. Uhum. Como eu fiz a maquilhagem, acho os meus olhos um pouco pequenos. Sim. Pus um azul na pálpebra. Depois, entretanto, depois usei um tom mais escuro, que era o preto. Não esteja nervosa, Vera, não é preciso. Eu nunca falei, Por isso é que esta aula é mais engraçada, porque é mais interativa. Mas Vera, esteja à vontade, explique-nos só mais ou menos o que é que fez. Nós percebemos que pôs o delineador depois mais escuro, não é? E também não... preto para abrir mais o olhar. Uhum.
E depois pôs um lápis branco também, correto? Na parte interna da pálpebra. Sim, por dentro, exato, para abrir mais o olho. Ok, ok. Pronto, este foi a maquilhagem Usei que... um pouco de branco aqui. Sim, sim, diga. Não, não, então, eu estou a ouvi-la, estou a ouvi-la. E usei um pouco de branco aqui, branco aqui nos lacrimais, né? Uhum. Aqui. E usei um bocado de lápis por fora e também pus pestanas postiças. Pronto, me dava aqui das duas, uma ou tinha extensão ou tinha pestanas postiças. Ok, Vera, então eu vou Exato. desligá-la para não estarmos aqui com interferência. Já percebemos então aqui como é que funcionou. Vamos ouvir então agora a opinião das colegas, que peço então para escreverem o que é que acham sobre a maquilhagem da colega Vera. Vamos lá, meninas, o que é que acharam então da maquilhagem aqui da Vera? A Vera então usou um contorno dos olhos preto, fez delineação do olho em cima e em baixo, contornou o interior do olho com um lápis branco para criar mais algum destaque e na pálpebra móvel usou sombras em tom azulado. Ok, o feedback é muito positivo por parte das colegas. Eu vou só fazer então aqui as minhas observações. Já sabem que eu gosto sempre de dar aqui alguns tópicos de melhoramento. Normalmente quando se usou um tom azulado, não foi, Vera? Não estou a fazer confusão, pois não? Sim, um tom azulado. Eu acho que a Edilene está aqui a dizer que o delineador na parte inferior devia estar até ao cano externo. Eu creio que está, embora na fotografia não pareça muito, mas está, exatamente. Dava-me a entender isso. O que é que acontece quando nós usamos tons azulados? O batom cor-de-rosa com azul fica sempre um efeito muito choque. Quando usamos um tom azulado, devemos optar por um tom mais nudo, os tons terra, para contrabalançar o azul, porque o azul é sempre um tom marcante em termos dos olhos. Okay? Em termos de delinear, em cima, acho que usou mesmo um eyeliner marcado. Podemos assumir isto para uma maquilhagem de noite, não tem problema nenhum. Mas quando o aplicamos em baixo também marcado, devemos sempre esbatê-lo, porque vai ficar com um look mais natural e vai lhe dar mais durabilidade ao longo da aplicação do próprio eyeliner. Pode esbatê-lo e depois até pode aplicar o tom da sombra que usou em cima, mesmo sobre o risco que fez na parte interna. A sombra branca, aqui eu vou mostrar. Aqui nesta zona temos que ter cuidado, porque a sombra branca deve ser aplicada mesmo só aqui nesta zona, onde eu estou a fazer os pontinhos deste lado. Conseguem ver? Temos de ter atenção para não ceder esta zona, porque o facto de cair aqui depois vai-lhe dar mais realce para esta zona da olheira que nós não queremos. Ok? Portanto, quando aplicar então a sombra ou o lápis nesta zona aqui, deve depois sempre esbater melhor para não ficar muito visível nem muito marcado. A execução do trabalho e da aplicação da sombra, como nós vimos aqui nesta imagem, está boa, portanto não temos aqui, não tenho aqui qualquer referência a fazer, só estes pontos aqui e eventualmente o tom do batom eu alteraria para ficar com um look mais natural. Concorda, Vera? Tem alguma dúvida? Compreende aqui os tópicos que eu lhe estou a dizer? Ok. Mas estamos a trabalhar para isso e é sempre bom fazermos para conseguirmos também ter aqui alguns indicadores de onde podemos também corrigir. O lápis branco na parte interna cria sempre um realce, é muito utilizado para noivas ou para dar aquele ar muito angelical e muito bonito. Portanto, funciona. Normalmente até é mais usado para uma maquilhagem de dia do que para uma maquilhagem de noite. Mas funciona bem de qualquer das maneiras. As colegas concordam com a minha opinião? Muito bem. Vamos avançando. Obrigada por o envio do seu trabalho também, Vera. Vamos continuando. Temos aqui a Noémia. Atenção que a Noémia é uma aluna que iniciou agora mesmo o curso, portanto isto são maquilhagens com base nos fundamentos anteriores ao curso que as pessoas tinham e agora com base no vosso... Não sei se a Noémia está hoje presente, eu creio que não consigo aqui visualizar o nome de todas, mas creio que a Noémia não estará presente. Portanto, vamos pedir então a opinião dos colegas, o que é que acham sobre esta maquilhagem desta colega Noémia. .
temos aqui algumas indicações, eu vou começando pelos pontos que estão a dizer. O azul por baixo do olho não funciona muito bem, quer dizer, funciona se for feito como eu expliquei anteriormente, como sugestão à Vera. A aplicação da sombra nunca deve subir tanto até à sobrancelha, excepto com tons muito claros ou nude, ok? Para fazer este efeito. E há aqui ainda alguns pontos a corrigir em termos de melhoramento, portanto o azul não deve estar tão marcado, o azul com batom com tom meio avermelhado não é uma boa combinação, como eu expliquei entretanto, e é uma colega que vai de certeza melhorar as sobrancelhas ao longo da sua evolução no próprio curso, porque isso também vai fazer toda a diferença em termos de característica. É normal, as pessoas quando iniciam têm as suas bases de trabalho, sabem fazer e fazem aquilo que aprenderam naturalmente a fazer, e depois aqui também é uma escola, não é? Estamos a fazer uma aprendizagem de melhoramento. E falta nitidamente um blush para dar algum realce a este rosto. Exatamente, isto é uma evolução e todas estamos e começamos todas por algum lado, não é? E temos de ter sempre atenção aos alunos que estão agora a começar, porque são os que muitas das vezes ainda não têm experiência de maquilhagem e vão precisar aqui de um apoio redobrado nesta fase. Concordam com as minhas indicações sobre esta maquilhagem? Vamos ver aqui a maquilhagem da colega Luísa Gomes, que também iniciou agora a formação. A Luísa está hoje presente, portanto, Luísa, se nos quiser dar a sua opinião de como é que realizou, vou-lhe dar a mesma indicação de ligar a sua caixinha onde diz Talk, cá em cima, e tem uma espécie de um telefone. Eu vou-lhe dar voz se quiser falar connosco, ok? Não é obrigatório, fala se quiser. Tem que ligar ali a caixinha que diz Talk, cá em cima. Pronto, se não consegue, não tem problema, pode-nos explicar aqui através da caixa de chat o que é que fez e para que circunstâncias é que fez esta maquilhagem. Ou em que circunstâncias é que usa normalmente esta maquilhagem. Uma maquilhagem dia a dia, ok. Visto que é uma maquilhagem discreta, está a apostar-se essencialmente no batom, correto? E tem uma sombra muito neutra em toda a pálpebra. É isto que me parece. É isso que fez, Luísa? Sim. Ok. Não parece que tenha usado muita máscara de pestanas. Também não sei se as suas pestanas também não são assim de muita dimensão. Nem blush. Pois não? O que é que as restantes colegas acham desta maquilhagem da Luísa? Vocês agora também com a evolução do curso vão perceber que às vezes o conceito de fazermos uma maquilhagem rápida, o simples é sempre um bocadinho relativo, não é? Nós podemos só ter 3 coisas para fazer. Imagino que tem 3 minutos para fazer uma maquilhagem. O que é que nós faríamos numa maquilhagem de 3 minutos, na vossa opinião? Temos aqui máscara de pestanas mais batom mais base. Básico, um pó e uma máscara. Base de cor, um pouco de blush, batom nude. É mais ou menos por aí. Se só tivesse 3 minutos para fazer uma maquilhagem, aquilo que eu iria apostar seria a correção das olheiras,
a pele passava, por exemplo, um BB cream, como foi aqui sugerido, é uma excelente opção para onde dar um tom uniforme ao resto do rosto. Blush, máscara de pestanas e um gloss. E estamos com um look pelo menos saudável. Se fosse uma maquiagem assim mega rápida e só tivessem mesmo esses 2 minutinhos, 3 para fazer. É o base, é corrigirmos o nosso rosto para ficar com um área uniforme, dar realce então, pelo menos uma máscara de pestanas, um blush para dar uma cor ao rosto e um batom. Esta será a nossa base. Concordam comigo? Ok. Vamos avançando, temos aqui mais um trabalho da colega Edina. A Edina também está hoje presente. Eu creio que a Edina está presente mesmo, não está? Edina, quer falar um bocadinho connosco? Ok, então eu vou ligar o seu microfone. Ok, já está aqui permitido. Olá Edina, boa noite. Já pode falar connosco, Edina. Edina, está-nos a ouvir? Eu vejo aqui o seu sinal de microfone aberto, mas não consigo ouvi-la. Não sei se é um problema só meu ou se mais ninguém consegue ouvi-la. Pois não estamos a conseguir ouvir. Dina, se nos quiser, para os colegas não sabem, a Dina tem algumas limitações do ponto de vista de saúde, portanto é uma aluna bastante esforçada em termos dos seus objetivos. E Dina, se nos quiser explicar, se não conseguir falar por escrito, o que é que fez, ou para que circunstâncias é que foi utilizada estas maquilhagens. Ok. A Irina está a escrever para nós percebermos o que é que ela fez. Ok, temos aqui uma maquilhagem que foi utilizada para uma apresentação de teatro, onde ela teria que dar muita ênfase ao olhar. Tenham atenção sempre que as maquilhagens de teatro são quase maquilhagens de caracterização. Têm que ser maquilhagens muito mais exageradas, do ponto de vista do visual, não é um visual que nós usaríamos para sair à rua. Tem que ser um visual muito, muito mais marcado, e se vocês algum dia forem uma peça de teatro, há de reparar nas maquilhagens usadas, que são mesmo assim, nós ficamos a olhar como é que é possível, mas tem que ser assim para a maquilhagem ter impacto do palco para as pessoas que estão sentadas. E a segunda maquilhagem parece uma maquilhagem mais natural, correto, Edina? As colegas, entretanto, podem ir dando a opinião sobre estas duas maquilhagens.
maquilhagem de baixo é uma maquilhagem de dia. Quando eu estou a compreender o que é que as colegas estão aqui a dizer em termos da aplicação do eyeliner. Quando se dá a aplicação do eyeliner de forma tão longa, às vezes é difícil conseguirmos fazer um traço único para fazer um eyeliner desta dimensão. E aqui a ideia era criarmos um look meio oriental, creio eu, meio árabe, pelo que me parece da fotografia. E nesse objetivo aqui é quase uma maquilhagem de caracterização, é tudo meio diferente e mais exagerado. Podíamos ter optado aqui por uma sombra também com alguns brilhos, que ia também fazer bastante realce e que funciona muito bem numa maquilhagem de teatro. Quanto ao delineado do olho, só optou por delinear por dentro e fez um biquinho. Eu vou mostrar aqui o que é que eu estou a tentar explicar. Fez aqui este biquinho nesta zona. Ao fazer, devia ter assumido e ter feito então um contorno todo para fazer esta longitudinal. Este lado parece-me que está mais bem definido em termos de aplicação, porque faz este contorno aqui de ondinha, digamos assim, e este está mais plano. Portanto, aqui a ideia deveria ser subir ligeiramente para dar um look mais bonito e mais certo. A maquilhagem de baixo, ela está um bocadinho ao longe, efetivamente não dá para vermos com detalhe, mas do ponto de vista geral, quando nós olhamos para uma maquilhagem, está uma maquilhagem bonita, simples, com um toquezinho de batom, a pele está bem uniformizada, nota-se que a pálpebra tem uma cor a dar realce, não conseguimos perceber efetivamente os detalhes. Exatamente, sim, eu sei. Então, a maquilhagem de baixo é uma maquilhagem fantástica para um dia-a-dia. Creio que os colegas concordam comigo. Obrigado pelo envio do seu trabalho também, Adina. Vamos avançar. Temos então aqui uma aluna, a Daniela Fonseca. A Daniela está? Está. Então, Daniela, esta é a primeira fotografia do seu trabalho. Começou agora o curso também. Portanto, vemos que também ainda não tem aqui bases, não podemos exigir bases estruturais, devemos ter isto também em consideração. Daniela, se nos quer falar um bocadinho connosco, quer que eu lhe ligue o seu microfone? Ok, então escreva-nos e diga-nos. Eu sei que foi antes de estudar, a gente está a ter isso em consideração. Era aquilo que fazia porque achava que estava correto, não é? O que é que fez então nesta situação, para nós também agora conseguirmos ver, e agora se nos puder dizer o que é que fez e se fosse agora o que é que faria? Não são asneiras. Nós quando não temos conhecimento não fazemos asneiras. Nós fazemos as coisas da forma como que sabemos. Portanto, você achou com uma sombra escura a bater com o tom da camisola mais ou menos, que é aquilo que normalmente as pessoas fazem, acredita ou não. É a nossa técnica base. Portanto, aqui agora já estou mais um bocadinho, já vê que tem mais alguns conhecimentos. E estes trabalhos iniciais, portanto, isto para as colegas que ainda não sabem, a atividade de maquilhagem passou a ser a tarefa inicial do curso, ou seja, é proposto a todas as alunas que realizem uma maquilhagem com base nos conhecimentos que têm, ou seja, naquilo que fazem diariamente, sem ter qualquer conhecimento do curso de estética, para que depois possamos fazer este tipo de trabalhos comparativos e evolutivos. Portanto, esta é uma ideia crescente, portanto, isto serão críticas positivas. Já vimos aqui que há outras formas de aplicar as sombras, batendo-a melhor. O azul é um tom um bocadinho complicado de se trabalhar, mas gosto de ver a conjugação do tom nude dos lábios com o tom azul. Acho que aqui, neste caso, fez uma boa escolha. A pele também me parece estar bem uniformizada em termos porque também vejo que tem uma olheira difícil. E aqui nós notamos que ainda se nota um bocadinho de uma marca, que não percebo se será cicatriz, se será a continuação da olheira. Esta zona deveria ser mais bem corrigida, portanto falta aqui um blush para dar aqui algum seguimento e efetivamente... Sim, Daniela, nós calculamos que não seja a Daniela. E efetivamente aqui na aplicação das sombras não iríamos aplicar este tom tão escuro, pelo menos daqui de meio para cá, portanto nesta zona nunca iríamos aplicar um tom tão escuro, a não ser que fosse aqui então a fazer este contorno, a realçar o olho, mas sempre muito esbatido, especialmente os azuis que são muito complicados. A partir de mais ou menos da zona de meio para lá começamos então a aplicar com tons mais claros. Ok? Estas informações agora já fazem um bocadinho mais sentido à Daniela, não é? A Daniela para a próxima já vai nos mostrar aqui um mega trabalho de maquilhagem. Muito bem, Daniela, obrigada pela sua participação também. Vamos ver então o próximo
trabalho. Temos aqui da Wanda. A Wanda está presente hoje? Tá. Wanda, quer falar connosco? Ou está com vergonha? Já lhe dei autorização, agora já pode fazer. Se quiser falar connosco, já pode fazer. Se não, pode nos escrever então o que é que fez. É uma maquilhagem do dia a dia. Okay? Os colegas também podem ir deixando a opinião sobre o trabalho para depois também dar a minha opinião final. A Wanda diz-nos aqui que colocou 2 tons. E aqui consegue-se perceber, a Ana tem uma pálpebra, tem um olho grande e tem aqui uma pálpebra ligeiramente caída. Percebemos aqui por esta dobra. Temos de ter muita atenção à colocação da sombra até tão cá acima. Portanto, nesta zona temos de ter devemos ter sombra só para aí até aqui, mais ou menos, daqui para baixo. E o mesmo conselho que dei há bocadinho, daqui para aqui, nunca deveríamos aplicar sombra tão escura. Portanto, a sombra escura devia ficar no máximo aplicada, ou a mais escura neste caso, até esta zona. Ok? Atenção aqui à aplicação do eyeliner. Vocês não precisam de aplicar sempre eyeliner. Podem aplicar um delineador de olhos, podem fazer este efeito, mas com a sombra, está bem? Para criar não um look tão marcado, especialmente por uma maquilhagem do dia a dia. E atenção à finalização aqui do risco, está bem? Para não dar o efeito descendente, você tem que chegar aqui a esta zona e subi-la, está bem? Fazer este efeito assim, mais puxado. A ideia será puxar para cima, levantar o olhar e não descê-lo, ok? Não sei se me estou a fazer compreender. E usando um delineador, podia usar um delineador castanho sobre a forma de lápis e depois batê-lo muito bem para não ficar tão marcado, porque acaba por dar também um look tão natural. Na minha opinião, carece também da aplicação de alguma sombra nesta zona, porque efetivamente na parte interna não tem qualquer tipo de maquilhagem, e a sombra mais clara na parte interna e nesta zona daqui. Ok? Efetivamente aqui as zonas da olheira devia ser um bocadinho mais bem corrigida. Falta-nos um blush, que eu não consigo identificar, pelo menos pelas fotos, mas os lábios parecem-me estar num bom tom. Vai faltar aqui o blush. Aqui. Compreenderam todas aqui as minhas dicas sobre esta maquilhagem? Já me estão a ouvir novamente? Ok. Eu estava só a falar, entretanto, que o batom está num bom tom. Falta-nos aqui o blush e a olheira devia estar mais bem corrigida. Foi só estes os tópicos finais que eu dei. Ok? Mas, de qualquer das maneiras, são sempre pontos aqui a melhorar para conseguirem uma melhor maquilhagem. Wanda, obrigada pelo seu trabalho. Vamos então avançar para uma outra maquilhagem. Temos aqui a maquilhagem da colega Mafalda Teixeira. A Mafalda está presente? Ok, que não. O que é que vocês acham da maquilhagem desta colega? Está em tons bastante discretos, a verdade é essa. Creio que tínhamos aqui duas maquilhagens distintas, porque uma parece ter mais os tons rosa e outra parece ter mais os tons castanhos. Maquilhagem para um dia a dia.
Aqui, como nesta foto está a ser usado um flash, tira um bocadinho da definição da maquilhagem. Não se esqueçam que as fotografias tiram para aí 30% da maquilhagem que está aplicada, portanto nunca se consegue ter uma percepção tão real. Os resultados finais são sempre bastante positivos, são looks neutros, naturais, que estão bastante bem. Concordam comigo, não é? Não há aqui nenhum indicador que possamos aplicar, à exceção, na minha opinião, do blush, porque não consigo identificar pelas fotografias se tem blush, se não. Okay. Vamos avançar, creio que temos aqui mais um. Vou-vos inserir então aqui mais umas fotografias. Temos aqui da colega Paula. A Paula está, vamos só que está aqui só a carregar a fotografia. Temos aqui a fotografia da colega Paula. Eu creio que a Paula não está hoje presente. O que é que vocês acham desta maquilhagem? Vou tentar ajustá-la aqui para vocês verem melhor. Exatamente, estes são dos tons que funcionam bem com este tom de olhos. No entanto, por norma, a combinação entre o tom da sombra e o tom da aplicação do batom nunca será a melhor escolha. Eu aqui optaria por um tom mais neutro para os lábios. Aqui a minha única questão, lá está, aquilo que falámos há bocadinho, tem a ver com o contorno, ter muita atenção para não deixar este reflexo inferior descer tanto, para não criar. E aqui nota-se também a aplicação de uma sombra preta nesta zona, que para fazermos este efeito devia estar aqui mais em cima, para não dar um ar tipo descendente ao olho. Estão a perceber? Senão estamos a criar um efeito descendente quando esse não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é dar aqui um efeito ascendente. Sim, e devia ter efetivamente aqui um degradê da sombra, aqui devia estar a abrir para os tons mais rosa, mais clarinho e até aos brancos. Mas está um bom trabalho, nota-se que é um trabalho já um bocadinho mais elaborado, mas que precisa aqui de algum aperfeiçoamento em termos da técnica. Creio que concordam comigo, correto? Identificando estes pontos, concordam? Vamos ver aqui mais um trabalho de outra colega. Temos aqui uns trabalhos da colega Keila Fernandes. Vamos abrir aqui. Ok, temos aqui as fotografias da colega Keila. Eu vou tentar pôr a imagem um bocadinho mais pequena para conseguirmos vê-la toda junta. Estão a conseguir ver? O que é que acham desta maquilhagem? Ok, uma maquilhagem bonita, as pessoas com a pele mais escura é um excelente truque realçar os lábios, como nós vemos aqui de efeito final em termos da maquilhagem. Temos uma aplicação muito discreta de sombras, mas percebemos que está feito aqui um contorno muito discreto, está feito um delineador muito discreto, com um contorno dos lábios, dos olhos na parte interna também bastante discreta. Só temos o ponto de chamada de atenção, será mesmo os lábios, o que me parece que é uma boa escolha. Portanto, creio que a colega Keila fez um bom trabalho em termos de maquilhagem. Concordam comigo, não gostam? Ok, concordam então todas comigo, estamos de acordo. Temos aqui mais um trabalho de uma colega que eu vos gostaria de mostrar. Temos aqui a colega Ana Isabel, que nos enviou aqui algumas fotografias. Vamos só fazer aqui o upload da fotografia.
Temos aqui também uma maquilhagem, creio que do dia a dia. O que é que vocês acham sobre esta maquilhagem? Creio que a colega não está, pois não, a colega Ana não está. Temos uma maquilhagem dentro dos tons base, não é? Que nós já tínhamos estado a falar, portanto, temos uns tons terra, temos um lábio com tom cor-de-rosa que funciona bastante bem. Temos o olho delineado, tanto por cima, como conseguimos identificar, como na parte interna, bem delineado até ao canto. Não há aqui um risco descendente, até pelo contrário, não há um risco ascendente. Temos a pestana bem marcada, notamos que tem aqui a aplicação de algum blush. O batom está num tom rosa velho, que funciona muito bem com os castanhos. Portanto, creio que esteja uma maquilhagem muito bem executada. Concordam comigo? Ok. Temos os trabalhos então todos mostrados que tínhamos para ver hoje. Não sei se alguém tem alguma dúvida, quer que eu abra o microfone para falar um bocadinho e para colocar a questão. Se gostaram da aula e de vermos assim estes trabalhos em louco e estarmos a corrigir e estarmos a falar todas em simultâneo. Gostaram deste novo formato? Ok. Nós estamos sempre a tentar fazer as coisas de forma a melhorarmos a nossa qualidade de serviço e assim também é mais fácil de vos conseguir dar aqui algumas indicações das aulas. Devia de haver mais na área de Helene. Mais aulas. É verdade, temos que falar sobre isso. Já sabem que sempre precisarem de alguma coisa ou de algum esclarecimento, nós temos também sempre esta ferramenta à disposição que é ótimo para usarmos para corrigir algum trabalho que vocês tenham feito entretanto. Não sei se têm mais alguma questão sobre a aula que abordámos hoje. Foi uma revisão da aula anterior, mostramos alguns trabalhos de colegas que participaram nesta aula. Se têm aqui alguma questão, se ficou tudo esclarecido, tudo a treinar maquilhagem agora, nos próximos dias. O feedback é diferente, não é? E vocês estarem a vir eu aqui a comentar em direto é diferente e conseguimos comentar todas e vamos compreendendo todas a mesma coisa. Também tem a hipótese de interagir, conversarem, também é importante. Então, toca a maquilhar, fazer testes em vocês, fazer um olho de um jeito, um olho do outro maneira, para vocês começarem a ganhar confiança e prática naquilo que estão a fazer e de certeza que daqui a uns tempos vamos voltar, nem que seja a fazer uma aula só com trabalhos enviados pelas alunas, seja de que área do curso estiverem a estudar naquela altura, pode ser de maquilhagem, pode ser de depilação, pode ser de unhas, pode ser de pés, o que for. Portanto, podemos fazer mais aulas práticas, mais práticas nesse sentido, de correção de trabalhos mútuos, porque assim conseguimos ter uma boa interligação entre todas, pelo menos na minha opinião. Espero que tenham gostado e já sabemos. Encontramos então na próxima aula virtual ou sempre que precisarem de alguma coisa. Obrigada a todas e uma boa noite.